Nessa aula 6, nós vamos conversar sobre as vanguardas europeias, não é? E depois a gente vai compreender como foi que elas foram assimiladas, não é? Porque elas não foram assimiladas de forma acrítica. Na verdade, a gente fez adaptações às temáticas brasileiras, não é? Então, o que são as vanguardas europeias? São, na verdade, o modernismo de lá. O modernismo aqui a gente chama modernismo. Mas lá na Europa, veja, essas vanguardas apareceram durante a Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, a gente tem aí grandes dificuldades. E aí, uma tendência nasceu em cada país e a gente pode levantar, no mínimo, 5 tendências que estabelecem a modernidade, né, o modernismo lá na Europa, que são as tendências do século XX, tá certo? Então lá vamos começar, não é? Quando a gente vai conversar sobre as vanguardas, a gente tem que ter uma visão geral daquilo que a gente chama de tradição artística ocidental. Então nós estudamos tudo isso aqui já: Idade Antiga, a Idade Média, o Renascimento, o Barroco, o Arcadismo, o Romantismo, o Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo e o Simbolismo, não é? O que foi que a gente viu aqui, né? Observem que há sempre o retorno de certas características básicas que se adaptam ao contexto histórico, não é? Então, basicamente, o que é que a gente sabe? Que o simbolismo foi a negação do realismo, do naturalismo e do parnasianismo e foi a retomada desses valores, digamos assim, teocêntricos e emocionais que estão no romantismo, no barroco e na Idade Média, não é? Lembram que a gente falou que é sempre a negação de um passado próximo e a afirmação de um passado remoto. Então, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo são, olha aí, a retomada dos ideais neoclássicos, renascentistas e antigos, não é? Então, nós vimos isso tudo aqui, não é? E agora a gente vai ter que entender que isso faz parte daquilo que a gente chama de tradição artística ocidental, não é? Então, ela começa lá na Grécia Antiga e vai até o simbolismo, tá bom? Bom, a tradição artística ocidental, ela se estabelece da seguinte forma, por exemplo, na dança, né? A dança que a gente chama de clássica, né, é exatamente uma dança que nasceu naquela hora daqueles Luís XIV, 13, 14 lá da Europa, né, que eram mocinhas e que faziam movimentos pré-estabelecidos, a primeira posição, a segunda posição, né? Então, a dança, ela é exatamente dentro desses movimentos pré-estabelecidos, não é? Depois a gente tem a música que tem uma linha melódica, né? A linha melódica pode ser mais trabalhada ou menos trabalhada, mas ela existe. E a gente é capaz de prever o movimento que a música vai fazer, não é? Bom, aí nas artes plásticas a gente tem a perspectiva, que foi inaugurada no finalzinho da Idade Média, a proporção, o realismo anatômico, que é assim: o que é um bom pintor, o que é um bom escultor, não é? É aquele que faz exatamente, não é, uma cópia do corpo humano, perfeita, não é? Então, quanto mais semelhante, mais perfeita se achava, né? E a figuração, né? Por exemplo, você olha para um quadro e você diz assim: é um quadro sobre uma árvore, sobre um barco, sobre uma pessoa, sobre um prédio, não é? Você vê que há ali uma figura. Aí na literatura, né? Na literatura é assim: quando a prosa surgiu, né, lá no final do século XIX, no final do século XVIII, com o romantismo, aí a história é contada dentro da ordem cronológica, né? Um episódio aconteceu no sábado, outro no domingo, outro na segunda, e a história acabou, né? E na poesia é o uso da estrofe, principalmente do soneto, da métrica e da rima. O soneto ele foi inventado no finalzinho da Idade Média,
foi muito usado no Renascimento, no Barroco, no Arcadismo. Não foi muito usado no Romantismo, não, mas foi usado. O Romantismo foi muito usado no Parnasianismo e no Simbolismo. Não é? Então, é um soneto metrificado e rimado. E não é, se usa o que a gente chama de erudição e correção linguística. Aí foi que eu disse a vocês. Não é qualquer palavra e qualquer estrutura sintática que merecem entrar dentro de um texto escrito na tradição. Tá certo? Bom, então estão aí os valores da tradição artística ocidental. Aí o que é que acontece? Bom, aí acontecem as guerras do século XX, né? 2 guerras mundiais. Uma que foi de 1914 a 1918 e outra que foi de 1939 até 1945, né? As causas, as consequências da Primeira Guerra foram as causas da Segunda, não é? Então, tem quem entenda essas 2 guerras como uma guerra só e dá para imaginar, não é, a atmosfera lá da Europa no entre-guerras, né? As tensões políticas e sociais que aconteciam lá, não é? Então, nunca tinha havido uma guerra como essas 2 guerras. Primeiro, elas eram urbanas. Como eram as guerras antes? As guerras, olha a palavra, havia um campo de batalha, os soldados se dirigiam para o campo de batalha e só morria soldado nas guerras. Então, o que foi que aconteceu com as guerras do século XX? Morreu tanto soldado quanto civil, 50% praticamente. Não é? Então, elas são urbanas, tá certo? Veja, nós tínhamos já a tecnologia, principalmente na Segunda Guerra, de levantar as bombas nos aviões e de jogar nas cidades. Então, elas eram urbanas, tá certo? Afetaram muita gente, por quê? Porque morria criança, porque morria mulher, porque morria trabalhador, né? Não morria só soldado, tá certo? A população civil foi muito afetada nessas 2 guerras e destruíram as cidades, né? Bom, destruíram que cidades? As cidades europeias, onde a gente tinha guardado o acervo dessa tradição artística, não é? Então, essa tradição ela estava em igrejas, em praças, em casas, em ruas, em praças, dentro dos museus, dentro das igrejas, não é? Então, a gente tem que entender qual é a grande chave para a gente entender o século XX. A chave para a gente entender o século XX é exatamente essa quebra. Essa quebra dessa tradição. Tá certo? Então, preste atenção. Como era a mentalidade do século XIX? Rubensbauer acha que o século XIX vai de 1789 a 1914. É um historiador muito importante, ele morreu em 2014. Muito velhinho e muito lúcido, né? Então, ele chama o século XIX de o grande século, porque o jeito de pensar das pessoas do século XIX vai desde o final do século XVIII até 1914, que é a data da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, o que é que as pessoas pensavam predominantemente nesse século? Que o progresso na ciência, na técnica e na matéria ia resolver todos os problemas do mundo. Então, por exemplo, a fome. O homem do século XIX achava que a fome fazia assim. A gente fazia um adubo maravilhoso, uma máquina maravilhosa, a gente aumentava a quantidade de alimento e aí o problema estaria resolvido. Por exemplo, o distanciamento entre as pessoas, como é que a gente resolve? Com o telefone, com um avião. Então, as pessoas achavam que era a matéria e a técnica que iam resolver as questões. Olhe, o comunismo nasce na segunda metade do século XIX. O Manifesto Comunista é de 1848. E o que é que ele propõe? Ele propõe igualdade material para as pessoas. Se todo mundo ganhar a mesma coisa, vai ser todo mundo feliz. Por quê? Porque a matéria era como as pessoas achavam que tudo seria resolvido, né? Bom, aí começa o século XX com a Primeira Guerra Mundial. Essa fé ela foi quebrada ao longo do século XX.
Porque a gente viu, por exemplo, que o progresso foi usado não para resolver os problemas humanos, mas para trazer mais problemas. Então, por exemplo, o avião, ele foi usado para destruir melhor, para matar com mais eficiência, né? Então, o que é que a gente tem, né? A gente tem, na verdade, um momento que é o século XX de desconstrução da mentalidade do século XIX. E isso, é claro, vai refletir na produção cultural e artística do século XX. Tá certo? Então, qual é a chave para a gente entender o século XX? Né? Ele quebra a fé no progresso, a fé na ciência e a fé na matéria. E não bota nada no lugar. Tá certo? É por isso que quem é o grande cientista do século XIX? Darwin. Quem é o grande cientista do século XX? Einstein, que relativiza, a teoria da relatividade, relativiza as certezas do século XIX. Não é? Então, a gente chegou num ápice no século XX, nós fomos testemunhas do que a ciência fez. A ciência fez o quê? E a técnica? Fizeram uma bomba, e essa bomba matou 500 mil pessoas de uma vez. Né? Então, realmente, a ciência é uma coisa meio complicada, né? Tá entendendo? Então, a gente... Pronto. Então, está aí. No século XX, a gente vai falar dessa quebra. Tá certo? Então, vejam. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a Pietà de Miguel Ângelo, do século XV. Tá vendo? A tradição. Proporção, realismo anatômico. Então, a mãe está do tamanho da mãe, o filho morto está do tamanho do filho morto, não é? Então, há aí toda uma proporção. Agora, veja o mesmo tema no Guernica de Picasso. Olha o tamanho da mão dessa mãe. O realismo anatômico está quebrado, a proporção está quebrada, está tudo quebrado aí. Tá certo? Então, o que é que o século XX faz? Quebra os elementos em cima dos quais a tradição se construiu. Quebra o conceito de belo em cima do qual a tradição se construiu. Certo? Então, lá vamos. Agora, a gente tem que prestar atenção que muita gente confunde o assunto das vanguardas com o impressionismo. O impressionismo, né, ele é do final do século XIX, tá certo? E ele questiona o objetivismo, estuda os efeitos da luz, traz novos temas, porque o artista sai do ateliê, vai pintar no campo, né, na praia, tá vendo? As cores não são misturadas antes, então é por isso que tem aquelas pinceladas, né, várias pinceladas com as quais, não é, o artista vai trocando a cor, nuances da cor que vão ficando assim, né? E a quebra da nitidez do contorno. Mas o que é que a gente tem que entender? Não podemos confundir o século XX com o final do século XIX, né? Com o impressionismo. O impressionismo foi uma tendência que começa a fazer as quebras típicas do século XX, mas mantém os elementos mais importantes da tradição. Então, o que foi o impressionismo? Não é? O questionamento do objetivismo, o começo, não é, do questionamento do objetivismo, o estudo dos efeitos da luz, novos temas, porque o artista sai do ateliê e vai pintar flores no campo, trigos, um trigal ou a praia, né? As cores não são misturadas antes, não é? Porque como ele está fora do ateliê, elas secam rapidamente por conta do vento, né? Aí, o que é que eles fazem? Eles fazem milhares de pinceladas na hora que vão trocar as cores. Então, fica a nuance da cor, né? E aquilo ia ter que ser feito rapidamente, né? E a quebra da nitidez dos contornos, tá certo? Isso aí é bem importante a gente entender, mas o que é que a gente tem que entender mesmo? É que há a manutenção da perspectiva, do realismo anatômico e da figuração. Então, lá vamos. Vamos entender isso olhando os quadros. Esse primeiro quadro é o quadro As Respigadeiras, de François Millet, né? A gente já conversou sobre ele. Ele é um quadro realista e ele é uma fotografia
objetiva, não é? Muito bem tirada, digamos assim, nítida, não é? E há uma questão social colocada aí, passou uma colhetedeira e essas mulheres, elas estão pegando os restos. E elas são anônimas, porque a gente não vê o rosto delas, não é? Então veja que dentro desse quadro está uma temática muito parecida com a temática do Cortiço de Aloysio de Azevedo. Não é? Se você trocar do campo para a cidade, há a denúncia da pobreza e da despersonalização desses personagens. Não é? O quadro à direita é um quadro impressionista. Eu sei que é uma ponte e embaixo tem água com umas flores. Mas isso não está realisticamente colocado. Está sugerido a partir de milhares de pinceladas. A nitidez... cadê? Veja, vou trazer outro quadro do impressionismo. Vocês estão vendo que não há uma linha preta que separa a saia da bailarina do fundo do quadro. Estão vendo? Quando a gente vai se aproximando do final do século, aí a gente tem o impressionismo, a gente tem o simbolismo. Aqui no Brasil a gente tem aquela tendência pré-modernista, não é? Quer dizer, as quebras começam, mas elas não se completam, não é? E não, a nitidez, eu gosto muito de dizer aos meus alunos assim, Ana Karenina traiu o marido, Madame Bovary traiu o marido, Luísa do Primo Basílio traiu o marido, Virgília do Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis traiu o marido. Alguém tem dúvida? Não. As relações sexuais, elas são descritas nos livros. E Capitu, quando a obra de Machado vai chegando no final do século, ela começa a se contaminar com essa quebra da nitidez do impressionismo. Tá certo? Mas o que é que a gente tem aqui? A proporção, o realismo anatômico e a perspectiva permanecem. Estão vendo? Aí, ó, vocês estão vendo que quase não há uma diferença entre o azul do vestido e o azul do fundo. Esse quadro é impressionista. Estão vendo? Vamos para frente. Olha esse. Esse é muito interessante, né? Esse quadro tem um pé no realismo e um pé no impressionismo. Essa atendente está focalizada no centro do quadro, não é? Então há uma questão social localizada aí. Ela está totalmente desligada do ambiente festivo no qual ela está e que está colocado, veja, está na frente dela, está atrás no espelho. Está atrás no espelho. Estão vendo? E veja que não está realisticamente retratado. Está sugerido só, parece um bocado de borrãozinho. Olha o lustre que está atrás da cabeça dela. Então, lá vamos. Vamos para frente. O quarto em Arles, de Van Gogh. Né? A perspectiva já começou a ser levemente quebrada aqui. Né? Isso foi um quadro do final da vida de Van Gogh. Tem um detalhe desse quadro que eu acho a coisa mais linda do mundo. Né? Arles é uma cidade belíssima. E eu sei que a janela é transparente, mas veja como ele desenhou a transparência. É como se ele dissesse assim, não há luz para fora. Né? Foi bem perto do suicídio dele aí. Que lindo, né? Estão vendo? Bom, aí chegamos no século XX. Tá certo? Olha aí as cidades destruídas, as praças, as estátuas, as igrejas. Notre Dame foi bombardeada. Então, o que é que a gente tem aí? Olha aí o Guernica de Picasso. Olha esse verso de Drummond, século XX. Este é um tempo de homens partidos. Eu vou dar o zoom no Guernica. Veja essa figura aqui. Né? A gente já viu essa Pietà, não foi? Como ela é diferente da Pietà da tradição. E observe esse homem todo partido aqui, em primeiro plano. Né? Eu dei um zoom, né? O quadro mesmo é assim, eu dei um zoom nesses dois pedaços. Né? Estão vendo? Aí agora, o que é que a gente tem que entender? Cada
uma das vanguardas, ela vai quebrar um elemento da tradição. Tá certo? Então, lá vamos. O cubismo quebra a perspectiva. O abstracionismo quebra a figura. O futurismo quebra o tema. O expressionismo quebra o realismo anatômico e a proporção. O dadaísmo quebra a beleza e o surrealismo quebra a lógica. Todos esses são elementos com os quais a gente construiu o conceito de belo da tradição. E o que é que vai acontecer? A gente vai quebrar essa tradição, como as guerras quebraram essas construções. Tá certo? Então lá vamos lá. Cuidado. O impressionismo é uma tendência do século XIX, do final do século XIX, quebra apenas a nitidez, não quebra a perspectiva nem o realismo anatômico. E as vanguardas europeias são uma tendência do século XX. Então, cuidado para você não confundir o impressionismo. Olha o prefixo que tem nessa palavra, para dentro, não é? É por isso que o Dom Casmurro de Machado de Assis é um registro das impressões subjetivas. Estão vendo que não podem ser provadas. E o expressionismo, aqui ó, já é um homem do século XX querendo botar para fora o horror da guerra. Agora vamos lá, olha aí, cubismo. O que é que o cubismo vai fazer? Quebrar a perspectiva. Então veja, o olho está errado, o nariz está errado, estão vendo? A mão está errada, a perspectiva está quebrada. Além do mais, ele usa figuras geométricas e a deformação pela justaposição geométrica. Ele quebra a perspectiva. Está vendo? Aí agora, na literatura. Como é que na literatura ele acontece? Ele acontece com quebra da estruturação sintática da frase. Hípica, Oswald de Andrade. Saltos recordes, cavalos da penha, correm joques de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. A orquestra não toca chá, tá vendo? Falta o objeto. O que é que a orquestra toca? O que é que os cavalos da penha estão fazendo? Não é? O que é que os magnatas estão fazendo? Há lacunas na sintaxe. Vamos para frente. Olha aí, o abstracionismo é uma tendência apenas na figura, na pintura. Olha aí, o que é que ele faz? Quebra a figuração. É o uso de pontos, linhas e cores soltas. Então, às vezes você vê um quadro assim que tem apenas uma cor vermelha. Ele é um abstrato, né? O futurismo, olha aí, quebra o tema. Faz a louvação do progresso. Não é? Aí traz a industrialização, as grandes cidades, não é? A velocidade, os trens, a louvação do progresso. Não é? Essa foi a única tendência que morreu ao longo do século XX. Exatamente porque o século XX questiona o progresso. Não é? Todas as outras continuam. Olha aí, o expressionismo, quebra do realismo anatômico e da proporção. Então, o que é o expressionismo? É uma hipérbole plástica, tá certo? Seu tema é a desumanização do homem pela guerra. Então, ele trabalha com distorção violenta, cor forte, deturpação do traço e da forma. É uma tendência muito triste. Eu sei que tem um ser humano fugindo da guerra aqui, dessa coisa laranja que está no fundo, mas parece um ET. O realismo anatômico não está aí, não é? Como é que ele se dá na literatura? Ora, Kafka escreveu lá na Europa um livro chamado A Metamorfose de um Homem que Vira um Inseto. E aqui no Brasil, Graciliano Ramos fala de homens desumanizados pela seca e pela pobreza. E, olha aí, o nosso expressionista é Portinari, né? Graciliano Ramos tem um livro chamado Vidas Secas, né? No qual ele humaniza a cachorra e desumaniza as pessoas, numa técnica expressionista. Aí o dadaísmo, né? O dadaísmo é a mais radical, porque ele quebra o DNA da arte, ele quebra a beleza, tá certo? Aí vários dadaístas disseram assim, a gente vai terminar matando a arte,
essa tendência ela é uma tendência autofágica. Aí Tristan Tzará disse, é para acabar mesmo. Aí eles disseram, não, a gente não quer não. Aí eles saíram do dadaísmo e fundaram o surrealismo. Tá certo? O surrealismo faz a quebra da lógica, mas não faz a quebra da beleza. Tá certo? Vamos ver como é um poema expressionista, ou um poema dadaísta, desculpem, um poema dadaísta. Ó, para fazer um poema dadaísta de Tristan Tzará. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você desejar dar ao seu poema, recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ele, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Ora, imagina, é quebrando a poesia. A poesia não é você botar um bocado de palavra aleatoriamente uma junto da outra, não é? Ele é muito radical. Essas instalações modernas são filhas do dadaísmo, tá certo? Então, ó, o surrealismo que faz, não é, parte para o inconsciente, o sonho, a fantasia e justapõe elementos sem lógica entre si. Veja, um espelho d'água, um graveto e um relógio derretido e um fiorde. Nada combina com nada. É isso o surrealismo. Tá certo? Agora, qual é a diferença na literatura? Olha que coisa linda. Isso é Marc Chagall. Não é? Quer dizer, é um casal apaixonado que está voando em cima de uma cidade. É muito bonito, mas não é lógico. Não é? Mas a gente entende o que é que ele quer dizer. É uma metáfora, né? Certo? Como é que ele acontece na literatura? A sintaxe fica intacta. Veja, mamãe, vestida de rendas é o sujeito, tocava é o núcleo do predicado, piano é o objeto direto, no caso é a adjunta adverbial no lugar. A frase está completinha, mas ela não tem lógica. Eu vou ler o poema para vocês. Pré-história, Murilo Mendes. Mamãe, vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta, não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Todas as frases estão completas, o que falta é lógica. Conversaremos na próxima aula sobre o primeiro tempo do nosso modernismo.